Olá, tudo bem? Meu nome é Vladimir e eu estou aqui representando a Casa Ecológica. A nossa proposta hoje é fazer um vídeo onde nós explanaremos todas as possibilidades que falam sobre o solo cimento. Tá? No decorrer do tempo eu vou fazendo vários outros vídeos e várias outras explanações mesmo do que é o sistema como um todo. Tá? Eu estou aqui com o meu mentor aí, né, Francisco Aguilar, do Grupo Aguilar. E ele para mim é como um pai de toda a coisa, né? Então eu estou aqui para a gente falar realmente, Francisco, bom dia, né? Bom dia a todos, Francisco Aguilar, do Grupo Aguilar, tá? A parte de solo cimento é uma técnica que a gente já tem dominando há 43 anos. E eu acredito que seremos muito úteis nas suas perguntas que você tenha dúvidas, tá? Tá certo. Então vamos fazer esse bate-papo aí, né? Perfeito, perfeito. E vamos tentar colocar aqui, Francisco, tudo que é de verdade e colocar por terra também tudo que não é verdade. Tá? Vamos acabar com os mitos, né? Desmistificar mesmo, falar o que é o solo cimento. Vamos começar com isso, então, tá? Perfeito, vamos começar com o que é o solo cimento, de onde veio o solo cimento? Bom, o solo cimento. Solo cimento é uma palavra muito simples. Nós estamos falando de uma matéria-prima abundante no planeta, que é o solo, e a matéria-prima aglutinante que dá resistência, que é o cimento, que também é o segundo material mais consumido do mundo, segundo o Grupo Rossi, perde apenas para a água. Tá? Então, a composição entre um solo arenoso e o cimento resulta em diversos modelos de peças, com diversas configurações e aplicativos, que de acordo com a necessidade, dependendo da máquina, você pode ter uma única máquina fazendo diversos modelos ou não, tá? Correto. E o solo cimento ele se diferencia das solarias do mundo? O meio ambiente ganha com isso como, Francisco? Bom, vamos falar que o nome mais conhecido do solo cimento é olaria ecológica. Ecológica por quê? Porque não se queima, não se tem nenhuma agressão à natureza, você trabalha com material que não gera nenhuma fuligem, tá? E uma matéria-prima que tem abundância, que, como eu já disse antes, que é o solo e o próprio cimento. Então, a diferença entre a olaria ecológica e a olaria convencional é que a convencional depende de uma matéria-prima também qualificada, como o próprio solo e cimento, só que, por sua vez, é muito manuseio, amassa, mistura, molda, perde temperatura, perde umidade, leva-se a um forno e aí ele é queimado, óbvio. E a queima, ela pode ser feita de algumas maneiras. Vamos dar algum exemplo, vai. Madeira, fora de cogitação. Petróleo, nem pensar. Energia elétrica, isso é brincadeira, não tem como fazer, né? E aí nós temos o gás, que também é um material caro, e isso tudo fazendo a queima, cria-se, não é ambientalmente ecológico, ou seja, nós criamos aí uma situação, infelizmente, que vai contra o apego ecológico do planeta. Tá, mas de uma certa forma, toda a retirada de mineral, material do meio ambiente é uma forma de se extrair e degradar no ambiente, né? Sim, como que fica isso com o solo cimento? Como que é essa passagem aí de retirada? Olha, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para que não se crie aqueles mitos, aquelas ilusões, porque se fala muito que é só pegar a terra e misturar com o cimento. Primeiro, o nome chama solo cimento e não terra cimento. Então não é qualquer matéria-prima, é um material selecionado. Por ser um material selecionado, óbvio que existem jazidas que têm essa qualificação, aonde uma vez identificada, ela deve ser licenciada pelo meio ambiente para que você não crie aí um extrativismo ilegal, ou seja, para que você não tenha um crime ambiental. Então, devemos pensar no solo cimento como uma matéria-prima legalizada, da mesma forma que nós temos a areia, da mesma forma que nós temos as pedreiras, tá? Esquece aquela história de pegar a terra no fundo do quintal, não é assim. Então eu não posso sair pegando qualquer terra aí. Bom, vamos pensar assim, a terra não são todas iguais, tá? Então nós temos problema de qualificação, maior volume de areia, menor volume de areia. Temos a questão da mica, temos a questão de alguns outros materiais, como a sílica, temos a questão da acidez. Então nós estamos falando de um material selecionado. Tanto é isto que o Grupo Aguilar hoje, uma das principais vantagens não é a máquina, não foi a ideia.
e sim o suporte que dá para a pessoa para aprender a selecionar o material ou compor o material. O que seria compor? A mistura de alguns materiais onde você chega a uma qualidade final satisfatória. Né? Correto. Então, tudo isso que você falou, a gente pode fazer algumas coisas com isso, né? Eu tô vendo aqui em cima da mesa alguns materiais aí, né? Sim, não tem o que se aplica o solo cimento? Eu posso pegar o solo cimento, a gente está falando que é bonito e tal, mas o que eu faço? Eu pego ele e coloco no meu canteiro, ou dá para fazer esses lindos tijolos aí que eu estou vendo na frente? Vladimir, é o seguinte, o solo cimento, ela não é uma novidade, tá? Nós estamos falando de alguma coisa que vem lá há milhares de anos, nós estamos falando de uma parte do solo cimento que nasceu dentro da grande muralha da China, tá? Nós estamos falando de alguma coisa além dos 3.000 anos atrás, tá? E ainda historicamente no solo, a composição do solo vem desde a Via Ápia, tá? O que acontece? Hoje nós, no Brasil e no planeta Terra, usamos um grande volume de solo cimento como base nas rodovias, como base dos aeroportos. Então nós temos o Aeroporto Internacional de Cumbica, onde toda a terra foi removida e entrou uma nova matéria-prima selecionada, chamando solo, cimento, inclusive em alguns casos até aditivos para melhorar mais ainda a composição. Então o solo cimento é uma coisa que, se dominado e com um pouco de criatividade, você pode fazer inúmeras peças, como tijolos maciços, pastilhas de revestimento, meio tijolo, canaleta. Aí vai muito da criatividade de cada pessoa. Por esse é um dos grandes motivos que nós geramos os cursos de treinamento para ensinar a trabalhar com a matéria-prima. Tá? Correto. Tá, então me fala um pouco das vantagens, né, do sistema aí que proporciona, né, fabricar isso, para vantagens, muitas vantagens. Então vamos falar em vantagem, vamos enumerar a coisa mais ou menos assim. Já na década de 70, quando eu iniciei na fabricação das primeiras máquinas de tijolo solo cimento, falava-se muito no tijolo convencional, tijolo maciço, que é o tijolo tradicional de olaria. E esse tijolo, apesar de, entre aspas, ficar mais caro que um convencional já na época, ele barateava demais o custo final da obra pela precisão da peça. Nós estamos falando de uma peça extremamente precisa. Consequentemente, a mão de obra do cidadão que vai edificar a obra, que eles chamam de pedreiro, seria em tempo recorde muito, mas muito menor mesmo. E na hora de você criar o reboco, o embolso, é uma ligeira película de amaciamento. Porque se a peça ela é regular, não há necessidade de colocar uma camada espessa, como a gente vê tradicionalmente ainda hoje nas obras. Até que os próprios tijolos convencionais... Desperdício, né? O desperdício. Olha, o desperdício na obra é assim, uma obra convencional de uma casa, vamos falar aí de 60 metros quadrados, gera-se em torno de mais ou menos 2 a 3 caçambas de entulho. E no nosso método, sequer gera 1/5 de uma caçamba de entulho, ou seja, desperdício quase que zero, tá? Isso reverte num custo reduzido final da obra. Então, a grande preocupação e o grande ênfase do sistema solo cimento está em produzir peças com extrema precisão. Correto. E uma pergunta, eu acho que todo mundo tem, né? Precisa de mão de obra qualificada para fazer isso? Ou como que eu contrato um cara para fazer, por exemplo? Para poder fabricar? Falar que não existe mão de obra qualificada seria falar uma coisa que não é real. Todo mundo tem que ser qualificado para qualquer serviço. Tá? No caso do solo cimento em especial, o pedreiro tradicional está acostumado a colocar entre uma peça e a outra um grande volume de massa. A gente pode colocar um ligeiro filete de cola, ou muitas vezes, a depender do design do tijolo, que ele tem os seus encaixes, ou mesmo as planilhas retas, eu posso não colocar nada, porque o sistema construtivo, ele prevê grautes dentro dos furos que trava e compõe toda a obra. Sem contar que depois de rejuntada uma peça, tem frisos nos tijolos, que ao passar o rejunto como fosse um piso e um azulejo, automaticamente você está colando um tijolo sobre o outro. E a palavra colar é interessante o seguinte: se você perguntar hoje para um pedreiro tradicional por que é que ele coloca massa sobre o tijolo, ele costuma falar que é para colar o tijolo, o que não é uma verdade.
Prova disso que se você voltar aí a alguns séculos, vamos falar até no mesmo descobrimento do Brasil, os tijolos eram assentados com barro, e barro não cola nada. A função da massa entre uma peça e outra está simplesmente para apoiar, calçar a peça para que ela não entre em gangorra, em balanço, porque se ela entrar em gangorra, com a pressão ela vai trincar. Se o tijolo é preciso, não existe a palavra gangorra, movimentação. Por esse motivo que você chega até se quer desprezar a própria cola, e a função da cola também não é colar o tijolo, e sim estabilizar enquanto você está construindo, para que ela não se desposicione uma peça em referência a outra. Seria só isso. Ok, eu quero só voltar um pouquinho, Francisco, só para deixar um pouco mais claro. Como que a pessoa pega essa terra na jazida? Como que ela vai lá e retira isso da jazida? Tá? Já falamos sobre toda a parte de impacto ambiental, já falamos sobre legalidade sobre isso. Sim. Só que vamos dizer que está tudo certinho, tudo legal. Eu quero saber como que ele vai lá e pega. Porque ele pega com a retroescavadeira, com a mão. Ele tem que peneirar esse material, pode deixar graveto junto, pode deixar folha junto. Então, isso implica na qualidade desses materiais? Com certeza, olha, quando você fala em terra, você veja aqui camadas diferenciadas. Quando se fala em camadas, você tem que pensar o seguinte: nós estamos falando de um material que está há alguns milhões de anos ali em decomposição, tá? A natureza faz com que os galhos, capins caiam sobre o terreno e as raízes vão descendo. A primeira providência que você tem que tomar é o seguinte: você tem que tirar aquela capa que está exposta à natureza há alguns milhões de anos, pelo menos de meio metro de profundidade, 50 centímetros. Ao tirar essa capa, você tem que observar que o solo que sobrou embaixo não tenha nenhum vestígio de raiz, folhas ou materiais orgânicos. O mais importante, não pode ser uma terra recém-revolvida, uma terra de aterro. Isso não existe para nós. Nós estamos falando de uma matéria-prima virgem que está ali quieta há alguns milhões de anos. Consequentemente, você está pegando uma matéria-prima que não tem acidez, tá? Que não tem a composição dela com a eletricidade. E o mais importante, se você avistar no solo aqueles pontos brilhantes, que a gente chama de mica, esse solo para nós não serve. Por que ele não serve? Porque a mica é neutralizante de ação do próprio cimento. Então é uma forma de classificar a princípio o solo. E o que normalmente se faz? Com o auxílio de uma escavadeira, daquela manualzinha de fazer buraco, pega-se o terreno, faz-se um furo no chão. Quando ele ultrapassar meio metro de profundidade, você desce a escavadeira, coleta uma amostra equivalente a um copinho desse daqui, coloca-se numa embalagem plástica e manda para o meu laboratório, porque esse teste ele é gratuito, e a gente vai te informar se o que está ali tem qualidades ideais para fabricar um bom tijolo solo cimento, uma boa peça de solo cimento, ou também se ela é passível de correção. Mas essa dica é para não errar, hein? Você vai pegar, fazer custo zero, você vai mandar essa amostra que ele acabou de falar para o Grupo Aguilar, né? No seu nome, né, Francisco? Você pode mencionar a minha pessoa, pode mandar no meu laboratório. E o legal, não adultere a amostra. Correto. Nada de peneirar, nada de ficar escolhendo a dedinho, não. É assim, a cavadeira desceu lá meio metro, coleta a amostra, do jeito que sair da cavadeira vai para dentro da embalagem. Como eu disse, não precisa mais que um copo. Porém, ela tem que ser uma amostra verdadeira. Agora, é óbvio, se você notar vestígios de pedrinhas no meio, esse solo para nós não é ideal, porque pedras, tá? Ela está ainda em formação, tá? Ela também não pode ter nenhum vestígio de raiz, não pode ter folha. Mas ele tem que mandar do jeito que chegou, né? Perfeito. Não tem que peneirar, não tem que fazer nada. Nada. Tirar e mandar para vocês. Natura, tá? Okay. Ou seja, na prática, gente, só não adultere a amostra e observe antes de mandar, porque se você me mandar um material que tem vestígios de cores misturadas de terra, que você tem grãos muito grossos de areia, e que você, ao tato, você pega uma amostra da sua terra, o que é mais importante, você sente nela que ela tem que conter areia. A areia, ela desliza na mão. Quando ela começa a borrar, manchar o dedo,
Isso não quer dizer que tem areia. Ela tem um excesso, um volume muito grande, muitas vezes, de argila, tá? E essa argila excessiva também não é o ideal para o solo de cimento. Então, já que você está entrando nesse assunto, vamos falar um pouco sobre dosagem, então. Qual que é a dosagem ideal? Prestem muita atenção. Qual que é a dosagem ideal para o que tem que ter, quantas de porcentagem nesse solo para se dar um material bonito como esse aqui, resistente? Por quê? Né? Bom, vamos pensar o seguinte: o solo de cimento, na verdade, utiliza argila composta dentro do solo em função de dar liga, dar pega, ou seja, você aperta, forma uma pelota e ela se autossustenta. A única função da argila é essa. Sim. Ao mesmo tempo, ela determina a cor do solo, vermelho, amarelo, marronzado, tá? Geralmente os solos de cores muito escura, roxo ou negro, não é o ideal. O solo com vestígios negros no meio, ideal para a agricultura, ele demonstra ser um solo que teve muito material de composição, ele é muito ácido e não é bom para a gente. Agora, nessa composição, o material mais importante, acredite se quiser, não está na argila. Está na quantidade de areia que contém essa mistura. Ou seja, um bom solo, ele gira algo em torno de 70% da proporção que você está usando em areia e apenas 30% em argila para dar liga. Então veja bem, a boa matéria-prima tem mais areia do que liga. A areia reage com o cimento, a argila só dá liga para movimentação assim que você molda na máquina. Ok. Então agora eu vou pedir um bônus aí para você, né? Já que a gente está falando sobre solo cimento, o solo cimento é uma mistura, né? O nome já diz, né? Solo cimento. Ok, óbvio. Né? Isso. Então fala um pouco pra gente. Eu sei que depois eu vou fazer um vídeo explicando e mostrando na prática como que faz essa mistura, tá? A gente vai colocar aí, vai colocar um pouco, vai fazer isso tudo, tá? Mas cada vídeo vai ter a sua particularidade. Me fala um pouco sobre essa mistura, de quanto que eu tenho que colocar de cimento, quanto que eu tenho que colocar de terra, qual que é essa? Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que o solo, por sua vez, não seja um solo 100% puro, como na maioria não ocorre, né? E aí a gente pensa que a gente deveria neutralizar a acidez, quebrar um pouco da parte elétrica do solo. Normalmente se pega a matéria-prima, se o solo contiver a quantidade ideal de areia, mistura-se, vamos falar, o solo com cal normal, hidratado. Esse cal reage durante 24 horas, eliminando do solo totalmente a parte de acidez e equilibrando a parte da eletricidade. No dia seguinte, 24 horas depois, você acrescenta o cimento numa proporção, e essa proporção ela não é fixa. Por quê? Depende da finalidade do produto. Correto. Vamos pensar que eu estivesse fazendo uma base de uma rodovia, uma base de um terreno, de uma casa. Eu podia estar trabalhando com um traço, vamos dar um exemplo, 20 gramas. Eu construí diversas casas no Ceará, no Brasil, e é onde o poder aquisitivo das casas, dos moradores, era extremamente baixo, e a nossa finalidade era reduzir bruscamente o custo. Então o que nós fizemos? Nós fizemos tijolos, onde a proporção terra-cimento era para cada 20 porções de terra, uma porção igual de cimento, ou seja, um traço de 20 por 1 que representa 5%. Tá, fala para o nosso amigo que está lá, quando você fala traço, quando você fala proporção, o que seria? Seria uma lata? Quando você fala 20 por 1, por exemplo, 20 latas. 20 latas, ou 20 baldes, ou 20 copinhos por um copinho igual, ou lata igual de cimento. Correto. 20 misturas sem mudar a litragem dela. Tá? O cal, na verdade, aí que está o negócio. O cal, ele entra, em média, à base de 5% do volume. Em alguns casos, bruscamente, chega a 10%. Se o solo for muito ácido. Isso é correção. Correção. A função do cal, na verdade, é fazer a correção inicial para que quando o cimento for reagir, ele reaja perfeitamente com a areia e com a argila, dando maior resistência final. Correto. Mas veja uma coisa, quando você está falando numa proporção de 20 baldes de terra para um balde de cimento, que é 5%, nós estamos falando de um tijolo que tem previsto que a parede será embolsada, vai ser rebocada, vai ser revestida. Não estamos falando em nada de tijolo à vista. Hoje, na prática,
todo mundo prefere trabalhar com uma proporção média, que seria 7 a no máximo 8 baldes de solo arenoso para 1 balde de cimento, para que você tenha uma resistência muito superior ao que as normas brasileiras prevê, e consequentemente você tem a garantia que daqui a 1 século, 2 séculos, 3 séculos, os tijolos estão intactos. Correto. O que lamentavelmente hoje você vê algumas paredes feitas com tijolos convencionais, além de trincar por fragilidade, por ser fraco, que o trincar também são outros motivos, não só a resistência, mas ele chega a dissolver quando ele recebe a chuva, porque ele não teve o material agregante, como é o nosso caso. O cimento é um material que, posto na proporção correta, quanto mais umidade receber, mais forte fica, ao inverso do método convencional, que se não bem queimado, ele acaba se dissolvendo e tem assim um desgaste feito pela própria natureza, que são os próprios intempéries, que são a chuva, tá? E isso aí faz com que a gente dê ao nosso consumidor desse produto revolucionário, que é o solo cimento, a segurança de que ele vai ter uma casa eterna. Uma peça que, ao invés de enfraquecer com o tempo, ao contrário, ganha resistência, ao inverso do tradicional. E hoje a gente sabe que boa parte dos tijolos tradicionais, visto que a norma prevê que eles têm que aumentar a resistência, são obrigados a aumentar a espessura das paredes, tempo de queima, e isso criou uma inviabilidade total da cerâmica, o que está infelizmente acabando com toda a cerâmica do mundo, não só do Brasil. Realmente essa... vamos pensar assim, não tem como mais voltar atrás, né? Não é uma situação que não tem mais retorno para ela, porque os métodos que você poderia dar continuidade ao processo cerâmico seria se tivéssemos lá um método alternativo, e o método alternativo é esse que está aqui, é o solo cimento. Uma curiosidade, quantas árvores deve ser para fazer um milheiro? Você tem essa informação? Então, aí é que está o negócio. Se você for voltar ao que é o original no passado, vamos falar aí há pelo menos 50 anos de obra atrás. escrava, né? Que existe nisso tudo. Aí né? está fora de fora os formação. problemas todos que existem. Mas olha que legal, varias. há 50 anos atrás, o tijolo, depois de amassado, moldado, secado, ele entrava numa caieira, num forno, sim. E lá ele permanecia queimando durante 3 dias e 3 noites. Tá? Por milheiro de tijolo, se condenava pelo menos de 10 a 20 árvores de grande porte. Imagina alguma coisa beirando aí seus 300 milímetros, tamanho de uma bola de futebol. Triste, realmente. Hoje, a gente já não gasta mais essa quantidade de árvores. Por que não gasta? Porque, infelizmente, pelo custo da madeira, que é a madeira hoje é usada mais para materiais nobres, as pessoas estão queimando apenas um dia e muitas vezes nem chega a um dia. Automaticamente esse consumo de 10, 20, 30 árvores, 40 árvores, dependendo do tamanho do tijolo, hoje se resume a 1/4 do volume que era consumido no passado. Mas entenda, não se criou uma novidade, se criou uma inferioridade. Ou seja, o tijolo hoje é muito mal queimado e, infelizmente, para as pessoas de baixa renda aquisitiva que não podem embolsar, rebocar uma casa e deixa a parede exposta ao tempo, ela começa a absorver muita umidade, ela começa a se dissolver, ela começa a criar problemas, inclusive à saúde humana, porque a parede úmida, ela consegue conservar ali dentro e criar o ácaro, o fungo, a doença, que compromete a sua vida. E o que você não gastou na parede, agora você vai gastar em remédio, e aí tem mais uma coisa, cara, que é interessante. Você tem ali uma longevidade, você poderia estar previsto viver 80 anos, vai viver 60 anos, e 60 anos mal vivido. Pois é, a longo prazo. Eu diria que muitas vezes nem chega a muito longo prazo, tá? Porque é uma criança que é uma pessoa que ainda está criando seus anticorpos. Se ela mora numa casa que tem muita umidade, muito até mesmo tem bronquite. Sim, mas ela nasce ali, começa ali a proliferar a doença, a bronquite mesmo, os problemas respiratórios, né? Correto. Bom, muito legal isso, Francisco, assim, só que eu tô vendo esse solo aqui, ele está bem solto, né? Isso é evidentemente uma terra preparada, né? Não, aí que tá. O tá solto se dá porque ele tem areia. Porque se ele não tivesse areia, ele seria pedregulhoso, ele seria duro, ele seria... Você pegaria uma pelota dessa aqui, ó na mão,
E quando você tem areia, você aperta, ó, ele desmorona. Se ele não tem areia, você aperta, ele tem resistência. Entendi. A ponto até de você jogar no chão, e ele muitas vezes nem quebra, ele não se desfaz. E o excesso de argila não tem como a gente usar na máquina, porque primeiro que o excesso de argila deforma a peça, retrai muito. Segundo, que ela não tem o material principal para o cimento reagir, que é a areia. Consequentemente, você vai ter uma peça empenada, distorcida, e o pior ainda, né? Não importa qual é o fabricante nem o modelo da máquina, esta matéria-prima com excesso de argila irá grudar na máquina, comprometendo completamente a produtividade da fábrica, criando assim a inviabilidade pelo uso. Você falou de máquina, eu também estou pensando aqui. Eu estou vendo que essa terra, aqui, esse solo, ele logicamente que ele passou por algum processo. Eu sei que ele é um solo ótimo para isso, mas a gente tem que misturar isso na mão. Toda essa coisa é misturada na mão, é na pá, ou você falou de máquina, né? Existe alguma máquina que faça sei lá, essa moagem? Não sei como você diz isso. Vamos pensar nessa pequena pelota que está na minha mão. Se o cimento não entra nela, você cria ali uma fragilidade, porque quando vier a umidade, ela vai dissolver essa peça, vai formar diversos buraquinhos no tijolo. Você tem que reduzir isso em partículas extremamente finas. Como que você reduz isso em partículas finas? Vamos dar a origem de tudo, inicial. Imagina uma peneira inclinada que você joga a terra, ela vem escorregando e vai peneirando para a parte de trás todo o material. Então vamos imaginar uma tela com 1 metro de largura, 2 metros, 2,5 metros de comprimento, você arremessa a terra lá em cima, ela vem girando e vai peneirando e selecionando para trás. As pelotas que ficarem aqui na frente, que não passou pela peneira, você faz um monte, joga água em cima, aquilo se dissolve, no dia seguinte, quando ele perder o excesso de umidade, ele torna-se repeneirado e você não perde nada. Só que aí você tem uma mão de obra, e infelizmente, gente, você tem que entender que o custo principal de uma peça não está na terra nem no cimento, está na mão de obra e no desperdício que não pode ocorrer. Então é óbvio, se você está peneirando, você vai ter que usar uma malha igual a que chama peneira de café, de 4 a 6 milímetros de vão quadriculado, tá? Quando você usa uma máquina moderna, tipo um JAG, que é um triturador, que ele tem hélice que corta a terra, ao descer a terra, ele explode as pelotas, transformando em grãos minúsculos, até mais fino que a própria peneira. E a vantagem de um bom triturador, desde que feito dentro de uma tecnologia de conhecimento e não de uma aventura, você pode pré-misturar brutamente a terra com cimento, sem ter peneirado, sem ter triturado nada, só na proporção, e passa 2 vezes pelo triturador, porque aí ele já, no quebrar as partículas, ele introduz o cimento dentro do polo da terra. E com isso você praticamente desaparece aquela cor acinzentada do tijolo, faz realçar mais ainda a cor da terra, garante uma homogeneidade na mistura e você tem um ganho de resistência que sempre é superior a 10% comparado com o trato manual. Então, um misturador, ele além de triturar, diminuir as partículas, ele introduz o cimento e deixa a terra pré-preparada para já ir direto para a máquina. A gente pode dizer que isso é quase que obrigatório, né? Assim. Eu diria que, olha, racionalmente é uma máquina indispensável. Ressalva algumas situações. Vamos falar que eu tenho aí uma fazenda, que ele tem uma máquina de pequeno porte, e que ele tem um uso caseiro daquilo, ele não está preocupado em produtividade.